Amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas, as redes amigas. Nós já sabemos que temos vários canais de TV da web e também várias rádios que estão fazendo parceria conosco nesse trabalho maravilhoso da divulgação da TV Nova Luz, que foi criada para iluminar o seu dia, para iluminar os nossos dias. Então, colabore conosco, participe, toca aí o sininho. Nós estamos falando de Leon Denis, TV Nova Luz com Leon Denis. E no programa de hoje nós vamos homenagear nada mais, nada menos do que Gonzaguinha, quando diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Porque nós estamos em pleno carnaval, meus irmãos. O carnaval, a festa de Momo, foi uma festa que começou lá na antiguidade, em Roma, na Grécia, no Egito. Todos eles festejavam o dia das colheitas. Na verdade, o rei Saturno que era o deus Saturno, não é o rei. O deus Saturno que era o deus da colheita, da boa colheita. Aí na Grécia e em Roma chamava Saturnália. E por que nós passamos a dizer a festa do Momo? Porque também na antiga Grécia tinha o rei Momo, né? O deus Momo, que era o deus da brincadeira, da astúcia e também da colheita. Com o passar do tempo, a palavra carnaval foi criada de um verbete: a carne nada vale, que é uma festa onde se permite extravasar as emoções, mostrando que nós somos muito maior do que a carne, que a carne nada vale no bom sentido, que na realidade o que vale é a alma. A carne que nós estamos encarnados é totalmente transitória. Então, nós estamos em pleno carnaval, que a gente possa festejar essa alegria toda do rei Momo, do rei Saturno, ou do deus Saturno, não importa. O importante é que a gente possa extravasar a nossa alegria de viver, né? Assim, por isso gosto muito do samba do Gonzaguinha e comecei o programa com ele. Mas nós estamos falando dos estudos com Leon Denis. Na semana passada, nós estudamos sobre um estudo muito interessante sobre o que é a verdade. Falamos da psicossíntese de Roberta Saggioli. E essa semana nós vamos dar continuidade com a frase que Denis falou: o espiritualismo moderno, é como Denis chamava o espiritismo, é realmente uma ciência experimental, pelo objetivo das suas investigações, que penetra nas profundezas do invisível e eleva-se até aos mananciais eternos, donde dimanam toda a força e toda a vida. Leon Denis está dizendo que nós estamos todos interligados. Nós não somos apartados da nossa casa, a nossa terra, tampouco somos apartados da nossa galáxia. Nós estamos ligados em todo o universo. Este programa de hoje está sendo gravado, por isso nós não vamos ter chat, na participação do chat. É claro que no dia 24 de fevereiro, nós estaremos no chat para responder as perguntas que tiverem, mas nós estamos gravando com uma certa antecedência. É bom que diga que ele está sendo gravado, porque nós precisamos viajar. No carnaval vamos passar as festas do Momo, vamos passar na cidade de Brasília com a minha filha e os meus netos. Então, eu estou deixando gravado por antecipação. E Leon Denis diz o seguinte, que o corpo humano é
é um conjunto de átomos transitórios. Até ele utilizou um pouco a definição de André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, ou No Mundo Maior. André Luiz diz que o nosso corpo é um conjunto de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos. No momento que a gente se desvencilhe, né, ou seja, que nós percamos ou utilizemos todos os fluidos vitais que recebemos para estar na Terra, esses átomos se desaglutinam, né, e vão mobilizar outros corpos, vão servir para outros corpos. Por isso que os espíritos dizem que do átomo ao arcanjo nós escrevemos a nossa trajetória evolutiva, que os átomos que utilizamos hoje nos nossos corpos, eles também estão evoluindo. Esses átomos estão se tornando cada vez mais puros, dependendo das nossas escolhas, dependendo da nossa evolução. Nunca é demais a gente repetir que quando nós fomos criados, diz Denis, Deus pegou uma porção do fluido cósmico universal, ou matéria elementar primitiva, e criou um corpo para envolver a nossa alma imortal. Que a nossa alma imortal, que é feito à semelhança e à imagem de Deus, é tão sutil, tão rarefeita, tão grandiosa, tão iluminada, tão maravilhosa, que ela precisa de um corpo intermediário para que possa percorrer, escrever a sua evolução em todos os mundos habitados, ou nos mundos que ela precise evoluir. Porque os mundos são como grandes escolas. Por exemplo, aqui a Terra, já estivemos outras vezes. Aí você pode perguntar, mas por que a gente precisa retornar à Terra? É porque é como você está na universidade e não conseguir granjear os conhecimentos que o primeiro ano, por exemplo, da universidade lhe proporcionar. Então, quando chegar no segundo ano, você gostaria de repetir os conteúdos do primeiro. Quando você chegar no terceiro, você já terá passado pelo primeiro, pelo segundo. E assim, os espíritos classificaram os mundos em categoria. A categoria dos mundos habitados. Os mundos primitivos, já estivemos nessa categoria, na época da pedra polida, da pedra lascada, aquelas épocas em que éramos bastante bárbaros, né? Muito próximo da animalidade. E à medida que a gente vai evoluindo, o nosso mundo vai evoluindo com a gente e vai também mudando de categoria. Por isso nós todos estamos na organização do mundo da regeneração, onde as almas já estarão nessa categoria de regenerados, ou seja, um mundo onde não tenha mais desejo do mal, digamos assim, porque ainda não seremos totalmente evoluídos para ser chamados de mundo felizes, porque a categoria dos mundos habitados são os mundos primitivos, mundo de expiações e provas, que é o mundo em que nós nos encontramos, a categoria da Terra hoje em dia. Depois, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos ditosos. E nós já temos assim notícia de alguns espíritos que são desses mundos mais evoluídos, da regeneração, os mundos felizes, que eles vêm aqui na Terra, eles reencarnam aqui também, no sentido de nos ajudar a nossa evolução. Por isso a gente vê tantos meninos prodígios, tantas inteligências brilhantes, trazendo essa contribuição enorme para o crescimento do nosso planeta. O homem, diz Denis, é um ser interexistente. Essa palavra interexistentes eu ouvi pela primeira vez pelo pesquisador paulista Herculano Pires. Mas Leon Denis diz que o homem é interexistente
explicando que nós existimos na realidade material e existimos também na nossa realidade espiritual. A gente interexiste, nós existimos nos dois lados da vida, ou nos múltiplos lados da vida, porque não existe apenas uma dimensão espiritual. Existem tantas dimensões espirituais quantas são o nosso potencial evolutivo. Olha que coisa mais complicada, né, Karina? Karina, minha amiga, está aqui do meu lado, é minha protetora, meu anjo protetor aqui nas gravações dos programas, porque Ricardo agora fica de longe, fica direcionando tudo de longe, coitado. Ele tem razão, já pensou? Com tanto programa na TV Nova Luz, ele ter que estar em todos os programas, para ele seria realmente inviável, porque a TV Nova Luz hoje já alcança muitos países. E são muitos programas, muitos horários de programa. Enfim, meus irmãos, estamos falando de uma coisa tão preciosa que Denis diz assim, o homem é um ser interexistente, como disse também Herculano Pires. A gente, quando dorme, por exemplo, a nossa alma tem o potencial de deixar o corpo e ir para uma nova dimensão da vida. Pode ser uma dimensão bem pertinho aqui da Terra, mas de acordo com a nossa leveza perispiritual, olha o que eu estou falando, de acordo com a nossa leveza perispiritual, de acordo com a nossa leveza do corpo espiritual, como chamou São Paulo, nós tenhamos possibilidades de ir a dimensões maiores, dimensões mais evoluídas, dimensões até Júpiter, quem sabe, que hoje, através da psicografia e da psicofonia da Hermance Dufour, que foi uma médium à época de Allan Kardec, a gente sabe que Mozart mora lá em Júpiter, ou na época ela relatou que ele morava, de repente ele já até evoluiu mais, não é? E está em dimensões até maiores, não sabemos. É por isso que Jesus é tão lindo, quando eu lembro do discurso de Jesus para Nicodemos, lá no Sinédrio, quando Jesus disse assim, o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Olha que coisa linda a gente soprar, ou seja, a gente estar onde nós desejamos. O Espírito sopra onde quer. Então, a gente vai estar de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa capacidade de imaginar, de alcançar voos maiores. Não é assim? Bom, enfim, voltando a Leon Denis, ele diz, é preciso que as revelações apresentem a universalidade e que mais de um médium receba as mesmas informações. Nesse capítulo, ele fala do William Crookes, aquele pesquisador americano que descobriu a matéria radiante, né? Que agora a gente sabe que tudo é matéria, tudo é energia, e que a matéria pode exteriorizar, né? Ele cita o William Crookes. E ele cita que a doutrina espírita, ela se baseia, a base da doutrina espírita, a chave da doutrina espírita é a comunicação entre os dois mundos, ou os três mundos, é a comunicação dos espíritos. A doutrina espírita se fundamenta nessas comunicações. Por isso houve muitas experimentações, muitos estudiosos, sábios daquela época, tais como William Crookes, Aksakov, o russo, né? O Ernesto Bosano, o italiano, o Gabriel Delane, francês, Leon Denis, francês. Essa quantidade de sábios, tem vários na Inglaterra também. Essa quantidade de sábios fizeram muitas experimentações. Foi a época das experimentações para que se fundamentasse essa ciência experimental.
de caráter filosófico e de consequência religiosa, porque toda a experimentação, tudo que os espíritos vieram nos dizer, é exatamente relembrar o que Jesus já houvera dito naquela época e que nós, naquela época, não tínhamos condições de compreender. E até hoje, talvez muito de nós ainda não compreende na sua real grandeza a mensagem do Mestre, né? Aí Leon Denis lembra disso, que é muito importante, porque todo mundo pode entrar em contato com os espíritos de várias formas, com vários interesses, por isso que é muito importante que a revelação seja considerada revelação o que vários médiuns ou várias pessoas tiveram informações semelhantes. Por exemplo, sobre os mundos habitados, sobre a presença de espíritos na Terra, todas essas informações, vários médiuns da época de Allan Kardec e também agora, eles se comunicam e dão informações semelhantes. Assim como foram feitos com os evangelhos canônicos, que escolheram apenas 4 evangelistas, por que foram escolhidos apenas 4 evangelistas? Porque eles tinham informações semelhantes. E Kardec, ao codificar o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos também concentraram no Evangelho segundo o Espiritismo, porque é segundo os espíritos, eles concentraram as informações que os espíritos disseram de Jesus, as informações que eram semelhantes, para que nós não fôssemos confundidos com informações diferenciadas. Então, a universalidade da doutrina é que Denis diz que, ao estudarmos, nós devíamos estar muito atentos. Porque, veja, meus irmãos, quantas pessoas têm recebido informações do final do mundo, os momentos da última hora, os 4 cantos do mundo dizendo do fim do mundo, né, que Jesus viria botar os bons à sua direita, os maus à sua esquerda. Quantas informações e interpretações equivocadas de tantas pessoas que receberam informações da realidade espiritual. Aí a pergunta é, que realidade espiritual é essa? Os espíritos sabem todas as coisas? Não, também não sabem. Os espíritos que se comunicam conosco também estão caminhando para a perfeição, estão em evolução. O que a gente tem que fazer, como diz Denis, é checar todas essas informações. Ora, se Jesus disse, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, por que nós vamos imaginar que a terra vai acabar, que a terra vai extinguir? É claro que a ciência já comprovou que, sei lá, daqui a bilhões de anos, pode ser que a terra seja extinta, né? Pode ser, não sei. Mas Jesus diz, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, a terra ainda terá a mansuetude. Seremos realmente um planeta de regeneração e talvez, quem sabe, um planeta também feliz futuramente. Porque foi isso que o Mestre afirmou e muitos outros espíritos consolidam essa informação. Por isso, todas essas informações que chegam em forma sensacionalista, essas informações que não têm a universalidade, como diz Leon Denis, deva ser deixada em quarentena. Ou seja, não mergulhemos nessa atitude de que é a verdade. Porque, como nós falamos na semana passada, o que é a verdade, né? A verdade é uma síntese.
E Roberta Saggioli, esse grande estudioso da psicossíntese, ele diz, a verdade não pode estar aqui, nem acolá, a verdade, todos nós temos a fração da verdade, todos nós somos a verdade, digamos assim, porque nós existimos, nós temos utilidade, cada um de nós, tudo tem utilidade, então tudo é verdade. Se tudo é verdade, a verdade é Deus. E qual é a síntese da verdade? É o amor. Por quê que a gente pode afirmar que a síntese da verdade no mundo em que nós habitamos é o amor? Porque todos os grandes estudiosos, filósofos e o nosso Mestre Jesus disse que o amor é o maior de todos os sentimentos e que todos os seus ensinamentos poderiam ser sintetizados na palavra amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Por isso, Leon Denis enfatiza, é preciso apresentar, ao falarmos da doutrina dos Espíritos, que é a doutrina do Mestre, a gente tem que ter clareza, lógica e rigor absoluto nas avaliações. Então, Denis era muito estudioso, ele falava, não compre lepre por coelho ou coelho por lepre, né? Não compre coisas erradas para a sua vida. Não vá acreditando em tudo, né? É preciso apresentar, nós também temos que ter a dignidade de apresentar com clareza, com lógica e rigor. Os ensinos dos Espíritos, diz Denis, se dirigem à razão e à consciência. Os Espíritos vieram para nos ensinar a pensar, como disse o grande educador Rubem Alves, educar é ensinar a pensar. Esses espíritos, grandes educadores de alma, eles vieram nos ensinar a pensar, a raciocinar, a questionar. Isso pode ser verdade? Se no meu senso, o meu bom senso, como diz Allan Kardec, que foi considerado o mestre do bom senso, o seu bom senso te diz que isso pode ser verdade? Pensa, meu irmão, a influência dos espíritos desencarnados é uma outra coisa que Leon Denis enfatiza nessa parte, o critério da doutrina dos espíritos. Esse é o capítulo 2 do livro O Ser, o Destiniador, e é na primeira parte sobre o ser que nós estamos falando. E Leon Denis, então, nesse capítulo, que ele chamou o critério da doutrina dos espíritos, ele nos pede para prestar atenção na influência dos espíritos desencarnados. Paulo de Tarso, grande apóstolo do Mestre, ele disse que nuvens de testemunha nos acompanham. E é verdade, meus irmãos, nunca estamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Estaremos sempre acompanhados pelos espíritos que se afinizam com o nosso pensamento, com as nossas vibrações. E ele, Denis, diz que esses espíritos desencarnados, que são a maioria, porque segundo Emmanuel, aí é no livro Roteiro de Emmanuel, segundo Emmanuel, nós, a humanidade terrena, somos 20 bilhões, em torno de 20 bilhões de almas. Atualmente nós somos 7 bilhões de encarnados. Então, esses 13 bilhões desencarnados estão convivendo conosco. Alguns em situações melhores, mais acima, outros em situações medianas, como nós, e outros em situações até de sofrimento, abaixo de nós, em regiões de muita dor, né?
porque se comprometeram agindo contra as leis maravilhosas de amor de Deus, então se comprometeram, assim como nós também estivemos no passado comprometidos com o erro. Enfim, esses espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que nós possamos imaginar. No nosso primeiro encontro, nós lembramos que nós somos um condomínio espiritual. Temos dentro de nós mesmos muitos fantasmas, como diz Stanislav Grof, ursos poderosos da nossa psique. Existem dentro de nós toda a conquista humana, que Dr. Jung chamou de inconsciente coletivo. Temos dentro do nosso psiquismo toda a nossa trajetória evolutiva. E temos também personalidades que já movimentamos em vidas passadas. Eu me lembro quando eu publiquei meu primeiro livro, que chama Memória e o Dom, que está esgotado, foi um livro publicado pelo Leon Denis, pela editora Leon Denis. E esse livro é ditado pelo espírito de Lélia Sibila Torquato, que era uma grega que encarnou na Grécia. É um livro que, depois de muitos anos que eu psicografei, foi até prefaciado pelo meu irmão Newton, que é um grande estudioso também da doutrina espírita, eu concluí para mim mesma que Lélia fora eu mesmo no passado. Então, é um livro anímico, porque esses registros eu tinha dentro da minha alma, mas só quem sabia era essa personalidade que eu evoquei na hora de psicografar, talvez. O animismo não é uma coisa errada. O animismo são manifestações da nossa própria alma. Então, naquela ocasião, que eu estava começando com a psicografia, nada mais interessante da gente examinar que é uma história que eu busquei dentro de mim mesma. Eu não sei nada de história, eu sempre fui professor de matemática, depois me voltei para a educação infantil. Então, esse livro traz uma história muito interessante da gente ler e examinar desses fantasmas que nós temos dentro de nós mesmos. Frederico Myers dizia, pretendo que existe um método para chegar ao conhecimento das coisas divinas, com a mesma certeza, a mesma segurança com que temos alcançado os progressos que possuímos no conhecimento das coisas terrestres. A autoridade das igrejas será substituída assim pela observação e a experiência. Então, Frederico Myers, que é um estudioso até anterior, né, a Leon Denis, ele dizia que ele queria criar um método que as pessoas pudessem se autoconhecer e, a partir dessa autoobservação, desse estudo de si mesmo, chegar a conclusões melhores a respeito da vida. Os impulsos da fé, segundo Denis, transformar-se-ão em convicções racionais e firmes, que darão origem a um ideal superior a todos os que a humanidade houver conhecido até esse momento. Os impulsos da fé transformar-se-ão em convicções racionais. Então, Leon Denis também defende a tese de que a fé precisa ser raciocinada. Você tem que confrontar as coisas que você acredita à lógica do seu racional, porque a fé raciocinada será aquela capaz de enfrentar a sua razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Quando você desenvolve esse tipo de fé raciocinada, você caminha seguro, meus irmãos, convicto de que
a vida aqui na Terra vale muito a pena, mas que não existe vida só aqui na Terra, e nem só esse tipo de vida que nós conhecemos. Nós estamos chegando no nosso momento final, que Jesus possa nos abençoar a todos, que esse seu carnaval, esse final de carnaval, a sua quarta-feira de cinzas, que você hoje já não precisa passar mais cinza na sua testa, que era um costume, né? Era um simbolismo de você estar se perdoando de todos os excessos cometidos na festa do Momo. Hoje em dia, graças a Deus, poucas pessoas cometem excessos, porque o mundo tem melhorado muito, temos visto muita coisa boa acontecer nesse mundo, e essa nossa visão otimista precisa ser espalhada, né, na conquista do ser humano, para que todos nós nos tornemos melhores. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.